Boa noite, boa noite! Então, vamos para mais uma live hoje. Eu sou a jardinista e florista Flávia Kremer e hoje, nesta live, vou falar para você como podar suas plantas de sombra para ter um jardim lindo. Se você tem um jardim na sombra total, esse assunto é super importante para você. Vai enriquecer o seu conhecimento e você vai ter muito mais sucesso com suas plantas, ok? Bom, eu vou falar de alguns tópicos aqui e até vou ler para você bem rapidinho aqui quais são eles, para você, se quiser, dá tempo, pega uma caneta, um papel, vai lá e escreve tudo que eu vou te falar, ok? Bem, por que é importante você saber podar as plantas de sombra para você ter um jardim bonito? O que são as podas? Quais são os principais tipos de poda, por exemplo? Por que é importante saber podar de forma correta? Quando é indicado podar as plantas de sombra? Com que frequência posso podar minhas plantas de sombra? Flores precisam ser podadas também? Tem plantas que preciso tirar podas de forma diferente das demais? Fazer podas, não é melhor falar isso? Fazer podas, né? Quais os erros comuns de podar? O que fazer quando podei errado a minha planta de sombra? O que fazer quando podei a planta e não brotou mais? Olha que questão interessante. Como fazer minhas podas da forma correta. Quer saber? Vem comigo que agora eu vou te falar como você pode podar suas plantas, certo? Bom, então vamos lá. Por que é importante você saber podar suas plantas para ter um jardim lindo? Bem, porque é fundamental podar suas plantas para a saúde delas, para a qualidade das plantas, deixar elas lindas, né? Não só pela beleza, mas também porque elas vão te trazer, aliás, vão ter mais longevidade. As plantas duram mais se você podar, se você limpar elas, né? Na hora que elas te apresentar algum problema, né, de plantas de folhas feias, danificadas, enfim. O que são podas? Podas, na verdade, consiste a eliminação periódica de ramos, folhas, flores, né? Então, e para fazer a poda é isso, que você precisa fazer essa limpeza das plantas feias e danificadas por algum período do mês, por exemplo. Não é uma coisa que tu vai fazer todo santo dia, mas observando todo dia, você vai realizar uma poda na hora que ela necessita, certo? Então, por exemplo, assim, ó, as folhas, né, do lírio da paz. Quando apresenta alguma coisa feinha, né, pontas com problema, alguma coisa aconteceu. E se alguma coisa aconteceu, para corrigir, a gente deve cortar a folha, né? Somente a folha. Agora, quando por exemplo, uma rafis, uma palmeira rafis, vou trazer aqui para vocês verem. Olha só que legal, a palmeira rafis é essa, né? Ó. Então, muitas vezes acontece dela ficar prejudicada na pontinha, por alguma razão, seja ela qual for, falta de iluminação, falta de irrigação, aconteceu esse erro e você precisa, então, podar sua rafis para que não haja que não permaneça esse problema para sempre, certo? Então, você vai podar as pontinhas. Ou se a coisa é muito grave, por exemplo, você vai cortar a folha inteira, até próximo do caule. Até vou mostrar aqui, que fica bem bacana, ó. Próximo ao caule, gente. Sabe aquele bem peludo? Não tem duas mãos aqui, as duas estão ocupadas. Bom, vamos me expressar bem aqui.
Se você vai ter, a folha vai estar muito, muito prejudicada, você deve podar ela todinha até se aproximar daquele caule peludinho que a Rafis tem, né? Uma característica dela, certo? Muito bem. Então, e a poda, por exemplo, das flores de sombra, vou te dizer aqui uma coisa. Abre-se um parênteses aqui, porque flores não são de sombra, porém, quando você recebe, ganha de presente ou até adquire numa floricultura, violeta, antúrio, orquídeas, você vai levar para dentro de casa porque você quer enfeitar o seu ambiente, né? Vai levar também, por exemplo, até anotei aqui para não esquecer, begônias, begônia Rieger, que são as bem floríferas, né? Você vai levar para dentro de casa, muito bem. Mas para isso, levando para dentro de casa, elas começam também a se prejudicar por falta de um solzinho ou por causa do tempo de vida dela também, não é mesmo? Então é necessário fazer uma poda da flor, apenas da florzinha ou da folha que tiver feia e danificada. É sempre importante, gente, porque não é só para a beleza dessa planta. Lembrei de outra, do ciclamen também. O ciclamen você ganha ou você adquire e você coloca dentro do ambiente, né? Dentro de casa, na sombra ou no jardim, né? Então, esse tipo de planta requer cuidados também com poda. E essa poda normalmente é uma flor que ficou feia e danificada, ou uma folhinha feia e danificada, você também vai retirar. Pode muitas vezes ser com a própria ponta dos dedos, ou então com uma tesoura normal, gente. Não tenha medo de podar com uma tesoura normal de cozinha ou de costura, porque melhor você ter essa tesoura para cortar a pontinha da flor prejudicada do que você cortar com o dedo, por exemplo, e não dá muito certo. Então, aí pode prejudicar até o próprio galho. Se a flor for muito macia, estiver muito velha, até com o dedo dá, né? Mas do contrário, vai com a tesoura para ter certeza. Ou quem sabe, se você já tem uma tesoura de poda, essa aqui mais útil para essas coisas menores, tá? Bem para plantas de sombra, ou plantas de galho, ou plantas de, entendeu? Essa aqui é bem legal, tá? Não tendo essa, não tem problema. Pega-se a normal de cozinha, ok? Não seja por esse motivo que você vai deixar de podar suas flores, suas plantas e suas folhas também. Certo? Muito bem? Tá? Bom, o corte pode ser realizado de diferentes maneiras, assim como eu estava falando, né? Ou a pontinha, ou a folha inteira, ou até a extremidade do tronco, né? Ou a pontinha das flores, certo? Muito bem. Quais são os principais tipos de poda? Olha só, os principais tipos de poda. A poda pode ser feita de diferentes maneiras, como eu acabei de falar, né? Por objetivos diferentes, não é? Os objetivos, por exemplo, pode ser uma poda de limpeza, né? Você realmente só quer limpar o lírio da paz, ou a samambaia, ou a rafis. A samambaia, por exemplo, é uma planta que requer cuidados de claridade e umidade. Faltou alguma coisa dessas, ou até a falta de um fertilizante, que é importante para completar o ciclo. Se faltar esses itens que acabei de falar, ela apresenta folhas amarelas, ou porque você pegou de um jeito e quebrou a folhinha, e ela não mostra logo de cara, não. Ela mostra no decorrer dos dias. E depois do decorrer dos dias, ela fica mais marrom do que... Depois do amarelinho, ela passa para ser marrom, né? Então, está na hora de limpar. Então, essa é a poda de limpeza. A poda que você limpa as folhinhas feias e danificadas para ter clareza na tua planta. Ela vai ficar limpa, certo? Muito bem. Então, e também tem a poda de reduzir o tamanho. Agora é um problema aqui para mim me expressar que você possa entender. Por exemplo,
Uma palmeira rafis, eu não posso diminuir o tamanho na altura. Não, mas eu posso diminuir o tamanho no entorno, certo? Porque as pontas das folhas podem estar te incomodando, simplesmente ela pode ser que não esteja com problema, mas você quer diminuir o tamanho da planta, porque está te incomodando na passagem, né? Ou aí você poda, é uma poda de reduzir o tamanho da planta, né? Ah, uma samambaia começou a ficar muito, muito feia e você fez uma redução geral. Pega que nem um rabinho de cavalo a planta e corta, literalmente, ela rebrota. Isso é um chamado poda de rejuvenescimento. Essa também é outro tipo, ó. Então eu falei da de limpeza, a redução de tamanho e agora a poda de rejuvenescimento. Essa é fantástica. Sua venca aí, por exemplo, está com algum problema assim de não querer desenvolver corretamente ou está muito murcha por falta d'água, excesso d'água, para tudo, né? Pega assim, que nem o rabinho de cavalo mesmo, que nem tô falando, né? Pega-se toda a planta, pega toda ela e literalmente passa a tesoura. Gente, é fantástico, pode ser até essa também. Não se apegue se você não tiver uma tesoura de poda correta. A tesoura sendo limpa e bem limpinha, de água e sabão, é o suficiente para você fazer essa prática. É uma prática que rejuvenesce a planta. É algo incrível, a natureza é perfeita, gente. A plantinha está dizendo, socorro, me ajuda, pode podar. Poda todinha ela. Então são as samambaias, avencas, renda portuguesa, também pode fazer. Ela rejuvenesce. Você corta todas essas plantas, esses galhos e folhas feias e danificadas, e ao podar, mole, adube, dê claridade. É incrível, ela rebrota todinha. É a poda maravilhosa que eu adoro. Quando tem um problema ali, que não dá para ficar podando, poda, e fica só uns 2, 3 galhos, faz a limpeza toda, rejuvenesce tudo. É bem legal, tá? Bem? Bom, por que é importante saber podar da forma correta, né? Para que você não danifique as suas plantas e não venha, né, perdê-las, por exemplo. Né? Se perder planta a gente não gosta, né? Eu não gosto, eu fico bem chateada. Mas você aprender como podar ela corretamente, você vai só ter benefícios com ela. Você vai ter uma longevidade da planta e também vai renovar ela, certo? Bom, as podas também ajudam na formação e desenvolvimento da planta. Olha que legal, é o caso que eu falei aqui do rejuvenescimento, de uma venca ou de uma samambaia, né? Ela simplesmente se desenvolve novamente pela poda perfeita que você executou, ok? Bom, quando é indicado podar as plantas de sombra? Quando é indicado? Quando apresentar qualquer problema, por isso que eu sempre gosto de dizer aqui, né? Observe sempre suas plantas. Quando você observa sempre suas plantas, você enxerga com mais rapidez o problema, se ela tem ou não, se ela está bichada, ou, porque sim, ela pode estar bichada com excesso de água, por exemplo, falta de fertilizante, uma planta pode ficar com pulgões ou colchonilha. E se você observar suas plantas periodicamente, pode ser uma vez por semana, não precisa ser todo dia, ficar lambendo a planta. Eu gosto, mas não sei você, né? Mas enfim, se você pode fazer isso uma vez por semana, observar e podar logo que o sintoma aparecer, né? Uma planta, por exemplo, com as folhas murchas também, poda, não deixe isso se alastrar, né? Isso melhora a saúde da planta, ela agradece, gente. Você também vai ficar muito, muito mais feliz com uma planta sem problemas ali, não é mesmo? Muito bem.
Então, ela também diminui o ataque das pragas e doenças, né? Diminui, porque se você cortar o mal pela raiz, como a gente diz, né? É excelente. A coisa assim, tipo, maravilhosa. Além de rejuvenescer a planta, né? É muito legal. Então, é isso que é bacana. Quando é que é indicado? Quando você enxerga o problema, você vai lá e poda o problema. E a solução aparece, certo? Bom, a poda é a mesma das plantas de sol e de meia sombra? Não, é diferente. Sim, é muito diferente. Sabe por que é diferente? Porque assim, as plantas de sol normalmente têm uma abundância no crescimento, são árvores, arbustos, e a poda para esse tipo de planta, normalmente você vai limpar galhos para penetrar mais sol entre os galhos, os ramos, não é? É uma poda de limpeza dos galhos, poda também de folhas feias danificadas, sim, mas a poda também para formação, né? Se tu quer, por exemplo, um buchinho bem redondo e bem ramificado, sem falhas, o bom é ficar podando constantemente aquela bola, que cada vez que você podar, ele ramifica, né? Podou aqui, esse que ficou ramifica. Podou, ramifica. Podou, ramifica. Então, por isso que a bolinha cada vez fica mais gordinha, mais cheia, tá? Bem, a poda de formação é a prática que serve para melhorar a distribuição dos ramos, ó. Viu? É o que eu falei do buchinho, tá? E depois, como por exemplo, também o buganvílleo. Se você podar um buganvílleo, ramifica mais e dá mais flores. Então, é diferente da planta de sombra que não tem o mesmo vigor que uma planta de sol. E a mesma coisa acontece com da meia sombra, que são plantas que ganham sol, se desenvolve diferentemente do que as de sombra. As de sombra têm folhas mais verdes, com tons mais escuros, né? Então, ela não precisa da luz solar para se desenvolver. Então, a poda é diferente também, né? Com que frequência posso podar minhas plantas de sombra? O momento mais adequado para realizar uma poda não pode ser assim uma regra geral e única. É fato isso, tá, gente? É que depende muito das exigências de cada planta, né? A planta, por exemplo, a Rafis, né? Se você podar ela, dá um exemplo aqui, se você podar a ponteira central, ela pode morrer. Pode não, ela vai morrer. Aquele caule todinho seca. Não se poda nenhuma palmeira no centro dela. Sempre só as laterais, né? Não se poda o centro nunca. Então, vai depender, né, das exigências de cada espécie. Por exemplo, se a folhinha do lírio da paz estiver só com a pontinha aqui, você pode começar a podar só a pontinha. Mas isso te mostrou que ela está precisando de mais luz, né? Então, aqui já te ensino outra coisinha. Claro que você pode podar sua ponta, mas também, se isso permanecer, dá para podar a folha toda, tá? Muito bem? Certo? Bom, flores também precisam, olha só, as flores precisam ser podadas também? Sim, eu falei bem lá no comecinho que as flores é necessário sim podar, pois elas, quando ficam murchas, feias e danificadas, é muito importante removê-las. Se você deixa a florzinha do seu ciclame que você ganhou e botou na sala, ou da sua begônia, quais são as outras, do próprio lírio, por exemplo, também é necessário podar, não só para a beleza, mas para a saúde e a longevidade, porque é importante a poda. Se uma florzinha da begônia, por exemplo, estiver feia, não é só por causa da feiura da planta, mas ela vai cair na folha que estiver próxima e ela cola com a umidade dela mesma. Aí ela colando, ela faz um furo na folha. E aí piora essa folha também. E aí a outra também piora. E aí
fica gigante, assim, uma enfeia a outra, uma enfeia a outra. Então é necessário remover pela beleza e pela saúde, tá? Eu tinha falado de outra planta também, né, que tem flores, por exemplo, a violeta também. A violeta é incrível. Se você vê uma florzinha feia, limpe. Limpe porque ela agradece, ela te rebrota com mais facilidade novas flores, ela também não acontece, deixa de acontecer essa queimada da flor feia que caiu em cima da folhinha e a folhinha queima. Aí você tem duas perdas, da flor e da folha. E às vezes uma violeta sem folhas fica muito feia, né? Então é legal remover essa florzinha antes que ela caia na folha. É bem importante, tá? Teve outras flores também que eu falei, que se eu não dou uma olhada aqui, eu dou uma esquecida, mas eu já... A orquídea é a mesma coisa. A orquídea, por exemplo, tá feinha uma flor, vai lá e remove. É a saúde, é a beleza e a durabilidade das outras. Tudo é uma coisa ligada à outra, certo? Tudo bem? Tá. Vamos ver. Então, tem plantas que preciso tirar podas de forma diferente das demais? Sim, sim. A de limpeza, a de rejuvenescer a planta, né? E a de reduzir tamanho. Sim, existe sim. A de limpeza, só você vai remover folhas feias e danificadas, né? Conforme eu falei. E tem a de rejuvenescimento, você vai poder... Ah, e é só folhinha, né? Essas são as formas, né? Diferente. Uma tu vai só tirar a ponta. Claro que aquela ponta, depois que você remove, ela não se recupera mais, nunca mais. Essa ponta que você cortou, ela também vai secar e ficar marrom. É só porque você não quer cortar a folha inteira, nem eu, às vezes não quero. Então você corta aquela pontinha problemática. Porém, ela vai ficar um tempo, 1, 2 semanas, daqui a pouco ela começa a ficar com a ponta feia, eu vou lá e corto de novo, que nem a Rafis. Às vezes eu também faço isso, corta a ponta, tá? Ah, então ela nunca se recupera, nunca mais, tá? Até porque a folha podada, ela fica com esse aspecto, sempre, tá? A marronzinha na ponta. Mas até que a outra parte fique feia, tu pode removê-la de novo, depois na outra semana, ou a outra, umas 2 semanas, a cada 2 semanas. Então, pelo menos você não fica sem folha total, né? Você fica só sem as pontinhas. Mas não que ela se recupere. Mas uma hora você quer tirar toda a folha, vai lá e tira toda a folha bem próximo do caule. Bem próximo do caule da planta. Ou lá perto da terra. Para que ela fique extremamente sem até aquele galinho, assim, sabe aquela hastezinha que fica até feio, gente. Se tu cortar aquela folha e deixar aquela hastezinha assim, aquela hastezinha fica horrível. Ela amarela e fica marrom daqui a pouco, fica tudo feio, aquele estoquinho assim, tudo na planta do lírio, sabe? Fica bem feio. E não traz saúde nenhuma para a planta também, nem beleza, tá? Então, a de rejuvenescimento que a gente falou há pouco, eu vou falar de novo, que é o caso da venca, da samambaia, renda portuguesa. Ela rejuvenesce quando você pega, tá meio feiona, tá meio amarelada, tá até marronzada. Calma, não vai perder a planta. Pega que nem um rabinho de cavalo todinha, literalmente, e vai lá e pá, essa rejuvenesce. Então, e de redução de tamanho, claro que uma planta de interior é mais difícil você pensar em fazer uma bolinha, por exemplo. Normalmente é mais para o entorno. Então aí, claro, a poda é diferente porque ela vai até lá próximo daquele caule peludinho, né? Se é uma outra planta, examine, observe, vê qual é a forma melhor que você precisa podar a sua folha, o seu ramo, a sua flor, certo? A árvore da felicidade dá para diminuir o tamanho. Bem, é boa pergunta. Sim, dá para fazer uma poda de redução de tamanho. Porém, a gente fica sempre com pena, né? Que as pontas estão sempre mais saudáveis, as pontinhas. Boa. Dá para diminuir, sim, o tamanho de uma árvore da felicidade.
seja fêmea, seja macho, essa não morre, essa rebrota, tá? Muito bem, boa. E agora, então, quais os erros comuns ao podar? Olha só. Cortar a parte central de uma palmeira, como eu falei, é um erro gravíssimo. Você mata literalmente a sua palmeira. Sabe o que eu falo central? Olha só, vamos ver se eu consigo colocar uma palmeira Rafis aqui na frente da tela. Tá dando para ver? Ó, então, a central é essa quando tu abre todas as folhas e enxerga uma coisinha assim, tipo, parece uma ponteira. Dá para ver? Essa ponteirinha é uma brotação nova. Você nunca, jamais deve podar essa brotação central da palmeira Rafis. Você acaba com a vida dela. Literalmente, você só pode podar as folhas da lateral, certo? Então, é isso. Esse é um erro muito, muito, muito raro. Outro erro que acontece, por exemplo, se você quer uma poda de um lírio no radical, como eu falei, por exemplo, da samambaia, a venca e a renda portuguesa. Essas ali dá sim para fazer uma radical, mas o lírio da paz, gente, se você fizer uma poda muito radical, próximo do caule, você acaba com a planta. Ela pode até brotar uma que outra, mas é bem assim, não aconselho, certo? Não aconselho esse tipo de poda radical numa lírio da paz. Depois, outro erro comum né, que as pessoas cometem é ter medo de podar. Sim, medo de podar as folhas feias e danificadas. Isso eu escuto muito, sabe? Eu vejo que as pessoas dizem, olha só, me mando fotinhos de umas plantas bem feinhas e com folhas marrons, né? Mas faz uma poda de limpeza. Ai, eu tenho medo, vou matar minha planta. Não, gente, não tenha medo. Isso é um erro bem comum, assim, não fazer podas, não fazer limpeza das folhas feias e danificadas, suas florzinhas também, né? Sempre é importante. Limpe sempre, sempre. A limpeza, uma boa poda é a saúde perfeita das suas plantas. É um dos motivos, tá? Então, olha só. Por exemplo, outro erro comum por exemplo, se você quiser fazer uma bolinha de uma planta que não vai nunca ficar bolinha, como uma amaranta, um lírio da paz, uma palmeira Rafis, ela jamais vai ficar bolinha. Então, é um erro, né? Que você tem ao podar, querer transformar em bolinha qualquer planta. Não é bem assim, certo? Existem plantas e plantas. Plantas que têm uma facilidade maior em se transformar em bolinha ao natural, outras têm que ser feita a poda de formação, né? Que é os buxos, maçã de sol e meia sombra, não são de sombra. Muito raro você conseguir uma bolinha de planta de sombra, certo? Bem, esses são os erros comuns que eu tenho para contar aqui para vocês, tá? Agora, outra perguntinha. O que fazer quando podei errado? Nossa, gente, quando você podou errado, por exemplo, se não for o caso da palmeira, se você tenha cortado a central, aí não adianta mais. Só que às vezes ela nem mostra que morreu logo, sabe? Ela demora para te mostrar. Então, pode apostar, essa Rafis realmente não vai rebrotar, porque você cortou, podou a central, então não adianta. Agora, se você podou alguma coisa errada, tipo um lírio da paz, se você não podou lá embaixo e podou na metade, por exemplo, na metade, é bem possível que você consiga esperar novas brotações, certo?
Mas do contrário, é assim, o que que você deve fazer? Espere, então. Nesse caso, deve esperar que a brotação apareça. Espera. Espera-se sempre, observa sempre, todo dia, para ver se nasce mais uma folhinha, mais um galinho, que você pode ter uma esperança. Quando nascer uma brotação, ela está viva. Tá? O que fazer quando podei a planta e não brotou mais? O que fazer? O que que você deve fazer? Claro que quando acontecer uma coisa dessas, por exemplo, você podou a planta e não brotou mais, logo, se você vê isso logo, no início, observa bem, fez a poda, não brotou mais, olha, o que que eu estou fazendo? Eu podei, mas eu molhei a planta? Vai lá e molha. Eu fertilizei a planta? Vai lá e fertiliza. Essa planta está no lugar bem claro, que ela receba luz para crescer e se desenvolver. Esses 3 itens vão ajudar muito na nova brotação. Então, depois de uma boa poda, faça essa prática. Mole, dê um fertilizante adequado, um 10-10-10, de acordo com o fabricante, né? E coloque no lugar bem claro e observe, sempre observe. Cada vez que você observar e tomar uma ação, você vai surgir menos chances de perder, tá? Então é esse o conselho que eu te dou. Se você podou muito errado e ela não brotou, vamos lá, por que que ela não está brotando? Será que eu podei direito? Será que eu molhei essa planta adequadamente? Ou será que ela está precisando de um adubinho? Certo? Então, o ideal é que você pode menos do que mais, né? Espere, pode pouco. Primeiro pode nas próximas, porque errar é normal, né? Você pode perder uma, mas você não vai repetir a dose. Aí você vai podar menos. Ao podar, depois de podar, vai fazer esses passos que eu acabei de falar, vai molhar, vai fertilizar, colocar no lugar mais claro. Isso tudo vai fazer com que a outra planta vai te trazer mais benefícios, certo? Tudo bem? Então é isso. Como fazer minhas podas da forma correta? Agora, bom, as minhas podas corretas, por exemplo, né? Deve ser feita as minhas podas, por exemplo. Eu gosto muito de observar, né? Antes de qualquer poda, o que eu devo fazer? Eu observo demais as minhas plantas, eu corto folhas feias e danificadas, eu tiro flores também que estão ali feias, né? Eu gosto muito de podar tudo e qualquer planta folha que não esteja assim numa harmonia que eu goste, né? Por exemplo, se tem um galho que está assim meio torto, meio para fora da harmonia total da planta, eu corto. Ela não vai morrer por eu podar um galinho aqui, sabe? Muitas vezes a gente fica com pena, então pode virar a planta para poupar dessa poda. Ela não vai morrer e não vai se beneficiar se eu fizer essa poda. Mas eu posso fazer, é uma escolha boa aqui, né? Então é isso. Eu estava falando aqui antes, né, que é muito importante realizar as podas e ter tesouras, independente da que você tiver, e as ferramentas devem estar sempre muito limpas, né? Bem limpas. Pode ser uma esponja com água e sabão, pode, tranquilo, certo? Porque isso já limpa a sua ferramenta. Porque se essa planta estiver doente e essa que estiver saudável, eu utilizar a mesma tesoura daqui para cá, pode infectar esta, né? Então, a poda perfeita seria dessa forma, com as tesouras bem limpas e afiadas, tá? Olha só que legal! Então, se você seguir todas as dicas que eu te passei aqui agora sobre podas de plantas de sombra, você vai ter muito sucesso. É incrível, gente.
é muito legal a gente saber aprender a podar da forma correta e assim ter sucesso, não só com a saúde. Olha só, gente, eu quero dizer mais uma coisa aqui. Além de aprender a podar corretamente, você pode ficar ligado e ligada, porque agora, segunda-feira, dia 17, vai ter um ao vivo com perguntas e respostas bem legal, um conteúdo bem bom. E também eu vou deixar numa caixinha no Stories para você fazer as suas perguntas. E assim a gente vai se comunicando, tá? Bem? Tudo bem? Tá joia? Bom, me despeço aqui de vocês todos. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero ter atendido todas as suas expectativas sobre poda, né, de plantas de sombra para um jardim lindo e maravilhoso, ok? Muito obrigada e até segunda-feira, ao vivo, perguntas e respostas. Tchau, tchau!